Produtos que estão ao alcance das mãos, consumidos diariamente pelas famílias, mas que representam um risco para a saúde das crianças. Medicamentos e produtos de limpeza devem estar no topo da lista de cuidados dos pais para evitar a intoxicação dos pequenos. E não apenas dentro de casa. Creches e escolas também fazem parte dessa rede de atenção. João deixa a filha na creche e, na entrada, junta uma pulseira que alguma outra criança deixou cair. É a força do hábito. Quem tem criança em casa está sempre atento. É importante também para a segurança, né? Porque isso aqui no chão, daqui a pouco pode acontecer algum acidente com alguma criança, né? Tá sempre atento e sempre presente, eu acho, porque qualquer coisinha pode ser motivo de colocar na boca, de motivo de acontecer algum acidente. Então, até nas grandes coisas, tu tem que estar sempre presente, porque eu acho que daí não tem problema nenhum. Elton também é o responsável por deixar o filho na creche. Com ele, os cuidados são redobrados. O menino tem alergia a ovo e a todo alimento que pode conter o ingrediente. Meu medo é ele ingerir e fechar a garganta e ele não conseguir respirar, coisas assim. Mas claro, a gente tem já dentro da bolsa todos os remédiozinhos que precisam para alergia e o próprio pediatra prescreve tudo certinho para ele não ter. Na creche, todos os cuidados que as famílias tomam em casa são reproduzidos e multiplicados. Produtos de limpeza estão fora do alcance. Medicamentos vêm direto para o armário no alto. A orientação é que a família já traga separado, retire da mochila da criança para que a gente possa então guardar num outro local, onde a criança não tem acesso, fica bem alto, né? Então, na hora da medicação, de ministrar, a gente pega, dá para a criança e devolve para o local então. Como medida preventiva, são guardadas amostras de todos os alimentos produzidos na creche. Se coloca na geladeira. Se houver alguma contaminação alimentar em alguma turma, na escola, por algum motivo, nós temos a possibilidade de levar esse material para laboratório, para análise, para ser confirmado ou não a contaminação de alimento aqui na escola. Brinquedos e outros objetos que caibam dentro deste tubinho de bala não entram na creche. Seria a medida dessa região. O que entra ali pode entrar na boquinha e pode ser engolido. São medidas simples, mas que, se observadas por todos, resultam em segurança. Até porque, com criança, todo cuidado é pouco. O medo de cair não, que o chão é certo. Pois é, esse assunto gera muita preocupação e é importante estar atento. Para saber como agir em casos de intoxicação infantil, nós vamos falar agora com a doutora Cristina Targa Ferreira, que é presidente da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul. Se você de casa tiver alguma dúvida e quiser participar do Panorama de hoje, mande a sua mensagem para uma das nossas redes sociais nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, doutora Cristina. Seja bem-vinda ao Panorama. Fernanda. Obrigada. Bom, vamos falar primeiro de intoxicação. Quais são os tipos de intoxicação aí que podem afetar uma criança? Na verdade, existem vários tipos de intoxicação, mas a gente está falando mais das coisas, vamos dizer, deixadas ao acesso das crianças. Sim. E que podem ser por elas, então, engolidas ou tomadas, esse tipo de intoxicação. Então, a gente tem que cuidar muito, como disse a reportagem, com brinquedos, com partes pequenas de brinquedos. Sim. Então, tem muitos brinquedos agora que têm ímãs, que têm baterias. Então, esses trazem bastante perigo para as crianças e eles têm especificações de idade. Sim. Então, um brinquedo que recentemente saiu publicado, que foi o spinner, que está famoso, que uma criança comeu a bateria do spinner, engoliu, teve que fazer uma endoscopia para retirar. Então, as baterias, as pilhas, os ímãs, eles podem provocar uma queimadura cáustica no tubo digestivo, e principalmente se ficam parados no esôfago. E tem que se fazer uma endoscopia em seguida para retirar. Mas isso também pode acontecer com outros brinquedos, por exemplo, as bonequinhas Polly, tem pedacinhos e brinquedos que também as crianças gostam de engolir. Então, o que se tem que prestar muita atenção é a limitação de idade, por exemplo, o spinner é para crianças maiores de 6 anos, então só crianças maiores de 6 anos, e mesmo assim, o Inmetro, que é o Instituto Regulador, manda que seja sob supervisão. Sim. Que mesmo as crianças maiores de 6 anos brinquem, mas com supervisão. Nunca deixar moedas, pilhas, baterias
ao alcance de crianças pequenas, porque elas botam na boca e vão deglutir e aí pode causar todos esses problemas. Sim, e quanto a remédios e produtos de limpeza, por exemplo, que são coloridos, né, parecem com refrigerante, com suco, tem que tirar do alcance mesmo, né? Tem que tirar do alcance das crianças e isso é muito importante. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem muita queimadura cáustica, que a gente chama, que é por produtos de limpeza, por produtos de limpeza da casa. E todos eles têm embalagens coloridas, atraentes para as crianças. Sim. Muitas vezes elas pensam que é um suco, que é uma coisa boa de tomar e acabam tomando e aquilo faz uma queimadura muito feia que pode ocasionar lesões para o resto da vida Bem nessas sérias. crianças. Então, super sérias. Tem que fazer endoscopia imediatamente. Em geral, as lesões por produtos cáusticos, que é produtos de limpeza, são lesões, ao contrário do que se pensa, por produtos não ácidos, mas alcalinos. Então, se desaconselha a fazer lavagem gástrica, a dar alguma coisa para a criança tomar. O melhor é que deixe, leve para a emergência, que ela fique sem nada, sem comer mais nada, nem tomar mais nada, Sim. porque ela vai ter que fazer uma anestesia e fazer um exame, muito provavelmente, que é a endoscopia, para ver isso. Porque nesse momento, o mais importante do que saber o que fazer é saber o que não se deve fazer, né? Exatamente. Induzir o vômito, ou como a senhora falou aí, né, dar leite, às vezes. Tem muitas receitas. Não se deve fazer nada disso no primeiro momento. Não se deve fazer nada disso. Se deve levar à emergência e na emergência vai ser dito, ó, tem que deixar sem nada pela boca, sem comer nada, sem tomar nada, porque ela vai precisar de anestesia, vai precisar fazer um exame ou pelo menos vai precisar ser avaliada. Quando a criança, por exemplo, ingeriu uma substância ácida, se faz vomitar, aquele ácido volta e queima de novo o trajeto que ela já tinha passado. Então, o fazer vomitar, muitas vezes, na maioria das vezes, é muito mais prejudicial do que ajuda aquela criança. Tomar leite, tomar outras substâncias, comer uma coisa, às vezes, para empurrar, como se fala, às vezes é muito pior, porque daí impede a endoscopia ou então dá mais risco para fazer uma endoscopia que deve ser feita com um paciente em jejum e não com um paciente de estômago cheio. E como detectar, né, que essa criança ingeriu alguma coisa? Porque nem sempre a gente pega no flagra, né? Como saber que tem alguma coisa errada, a não ser em casos extremos, que realmente ela está vomitando, alguma coisa assim? É verdade, isso às vezes é difícil, porque quando é uma pilha, o que é muito comum, que a gente vê quase todos os dias na emergência, são moedas. As crianças gostam muito de comer moedas. Então, pilhas, moedas, baterias, esses são o que a gente chama radioopacos, aparecem no raio-x. Sim. Então aí é fácil, porque tu faz um raio-x e tu vê a substância onde ela está alojada. Mas às vezes tem brinquedos, por exemplo, coisas de plástico que não aparecem nos exames. E muitas vezes tu tem que fazer a endoscopia na dúvida. Será que engoliu, será que não engoliu? E tem que fazer a endoscopia. Uma outra coisa também bem séria e bem importante são as aspirações, que o brinquedo vai para a via aérea, para a via respiratória. E isso é ainda mais sério, porque a criança pode ficar sem respirar, pode fazer uma pneumonia, pode fazer várias complicações super importantes também. Ok, doutora Cristina, fica aqui com a gente então, porque no próximo bloco nós vamos continuar falando aí dos cuidados para evitar a intoxicação infantil e vamos saber como agir quando ela acontece. Curiosidade que faz as crianças levarem objetos e produtos à boca é motivo de preocupação constante dos pais. A gente orienta muito eles também, além de estar sempre olhando, porque eles são muito rápidos, né? A gente orienta eles, né? Sempre. A orientação é melhor, prevenção. Eu sempre trabalhei fora, então não... Sempre expliquei para elas que não dá pra botar coisa na boca. Às vezes botam lápis, alguma coisa, a gente sempre tá cuidando. E a gente tenta também mostrar para ele, ó, isso aqui não pode, isso aqui o nenê pode pegar, isso aqui não pode, é só a mamãe, só o papai. Este médico explica que, além da orientação, é importante dificultar o acesso a produtos tóxicos e nunca trocar substâncias dos rótulos corretos. Em termos de medicamentos, a gente sugere para as crianças nunca dizer que assim, isso é um docinho, é um remédio, uma sobremesa, é um doce, né? Para não criar também essa ideia para a criança de que remédio é alguma coisa que pode ser utilizada tão livremente assim.
No Hospital Criança Conceição, a maioria dos casos de intoxicação infantil está relacionada a medicamentos e a produtos de limpeza. Algumas das consequências mais frequentes são diarreia, vômito, dores abdominais, além de irritação na pele. Mas casos mais graves podem causar até mesmo parada cardiovascular. O quadro de sintomas tudo vai depender da quantidade que for ingerida e do que foi ingerido. A maioria dos casos são leves, não tem assim casos mais graves. Uma que outra vez aparece, mas a grande parte são sintomas mais leves, ou que a criança fica pouco tempo no hospital, só para observação, para ver se não vai desenvolver nenhum sintoma de alerta ou gravidade. Aqui no estúdio nós continuamos conversando com a presidente da Sociedade de Pediatria do Estado, Cristina Targa Ferreira. Bom, doutora Cristina, a gente viu ali de novo, né, a questão do material de limpeza, do medicamento, mas às vezes acontece uma superdosagem de um remédio que a criança está tomando, né, ministrada pelos pais. O cuidado deve ser o mesmo. O cuidado deve ser o mesmo e devem consultar imediatamente o seu pediatra ou ir na emergência, porque quando o remédio não foi tomado adequadamente, ele pode ter os seus efeitos colaterais redobrados e às vezes pode ter efeitos tóxicos. Muitas vezes é dependente da quantidade, mas às vezes também quantidades não tão grandes podem provocar essas reações. E como a gente viu na reportagem, é muito importante isso de orientar a criança o que é remédio e o que não é, e não confundir as coisas, tipo, isso é bom, isso é legal, e na verdade ela vai depois querer tomar sozinha e fazer o uso inadequado da substância. E a senhora acha que tem uma idade ali, de repente, seja melhor mostrar onde está, ó, está aqui, não pode mexer, ou realmente esconder, às vezes é a melhor opção? Eu acho que abaixo dos 5, 6 anos, a criança não tem muitas condições de discernir, então é melhor deixar longe do alcance. Em todos os casos é melhor deixar longe do alcance, mas nas crianças menores isso é pior, porque elas são curiosas, pegam tudo e levam direto para a boca. Então, isso é muito comum de acontecer. E a gente, brasileiro, tem essa fama de gostar de remédio, de receitinha caseira. Acontece também de algo que funcionou com meu filho, eu recomendo para outra pessoa e isso não dá certo? Isso, na maioria das vezes, não dá certo e não é uma boa, né? Porque, principalmente, hoje em dia, cada vez mais se fala em medicina individualizada. Então, nem sempre o que é bom para ti é bom para mim e vice-versa. Então, nas crianças, a mesma coisa. Tem que ser medicações receitadas, medicações que o pediatra indicou e aí usar com segurança. Ok. Bom, eu convido a senhora a assistir com a gente uma matéria que mostra que aqui no estado o Centro de Informação Toxicológica cumpre um plantão permanente e importante papel na assessoria de orientação de acidentes tóxicos, tanto para a população como para especialistas de saúde. Apenas no primeiro semestre do ano, o CIT registrou mais de 3.500 casos de intoxicação. O Centro de Informação Toxicológica do Estado é um serviço gratuito de telemedicina que atua no diagnóstico e no tratamento de intoxicações. O CIT trabalha em duas frentes, no atendimento à população e no assessoramento a outros serviços de saúde. No primeiro caso, serve para as pessoas tirarem suas dúvidas quanto a possíveis intoxicações. Por ano, são realizados cerca de 22 mil atendimentos, 30% deles envolvendo crianças. E quando o assunto são os pequenos, o problema é geralmente o mesmo, a falta de atenção dos pais ou responsáveis. A maior parte dos acidentes com crianças, em primeiro lugar, acontecem no ambiente doméstico. A população de maior risco são os menores de 5, 6 anos, né, o pré-escolar, e isso acontece, na maior parte das vezes, dentro da casa. Na casa, as medidas preventivas seriam muito simples, quer dizer, guardar produtos químicos, medicamentos, né, produtos que possam trazer risco à saúde da criança, caso ingeridos, ou caso a criança derrame no corpo, por exemplo, se eles fossem guardados fora do alcance dessas crianças pequenas. Já quando o serviço é utilizado por médicos, o CIT coloca à disposição do profissional um banco de dados com informações sobre todos os tipos possíveis de intoxicações. Ele tem possibilidade de ter uma conduta dirigida, adequada, né, para aquele atendimento, permitindo que muitas vezes um paciente que permaneceria mais tempo no hospital, quer dizer, 24, 48 horas, ele possa ser liberado precocemente, e o oposto, muitas vezes o paciente com potencial de gravidade, que possa ser eventualmente não manejado da melhor maneira possível, gerando complicações,
Nós evitamos que essas complicações ocorram, esse paciente vai receber um tratamento adequado e vai ter uma evolução e um prognóstico melhor com menor custo do sistema de saúde. O CIT funciona todos os dias, 24 horas. O telefone é o 0800 721 3000. Continuamos então com a nossa convidada, a doutora Cristina Targa Ferreira. Bom, doutora Cristina, tem outros tipos de intoxicação também, né? Alimentar também é muito comum com as crianças, né? Atualmente a gente tem uma quantidade muito grande de crianças alérgicas alimentares. Alergia alimentar é uma condição que acomete principalmente as crianças mais jovens. Sim. E isso leva, às vezes, a reações bem importantes, quando as crianças têm anafilaxia, quando têm reações mais, vamos dizer, alérgicas mais significativas. Então, como por exemplo apareceu na reportagem, aquele menininho que é alérgico ao ovo. Sim. E que ele não pode ter, sem querer, na creche, contato com coisas que tenham ovo. Então, muitas crianças têm alergia ao leite, muitas crianças têm alergia a outras coisas, assim como a medicações também. Sim. Então, é sempre bom que a criança, quando vai para um lugar comum, tipo a creche, a escola, que ele tenha algum tipo de identificação dizendo eu sou alérgico a tal coisa, para as pessoas cuidarem na volta também. Nas crianças que têm reações alérgicas alimentares, que são muito alérgicas, é importante ter alguma medicação também, já junto com elas, que elas levem, porque se porventura acontecer um contato não esperado, que ela possa usar também. Isso é outra coisa que tem que levar muito em consideração. E depois existem as intoxicações alimentares, que é, por exemplo, quando se come uma comida estragada, ou quando se come demasiadamente alguma coisa. Sim. Então, as comidas cruas, hoje em dia, que é muito comum, tem que cuidar com isso também, que pode trazer algum tipo de intoxicação. E quanto às plantas em casa? As plantas é mais difícil, assim, que tenham, às vezes tem reações alérgicas e mais dificilmente vão dar intoxicações mais severas, mais graves. Geralmente as plantas caseiras são plantas que não dão reações importantes, então é mais tranquilo. E animais também, né? Pode causar aí... Animais causam mais reações alérgicas, mas existem as reações alérgicas, tipo a pelo, algum contato com o animal, mas existem também as reações alérgicas, tipo picada de aranha, picada de outros animais quando está para fora, cobra e esses outros animais, que também aí nesses casos tem que consultar o CIT para fazer o que faz imediatamente, ou levar numa emergência perto da sua casa para saber qual é a conduta, porque aí, dependendo da picada, dependendo do animal, a conduta pode ser muito diferente uma da outra. Sim, precisa ter mais cuidado, né? Ok, doutora Cristina, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Panorama. Prazer estar aqui contigo, Fernanda. Boa noite. Boa noite.